Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje quarta-feira, 17 de junho. O Evangelho para hoje é Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus para seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos diante de um texto bastante conhecido porque é o Evangelho proclamado na quarta-feira de cinzas, na abertura do tempo da Quaresma, como tempo de jejum, de oração, de penitência, de preparação para a Semana Santa. Portanto, no Evangelho de hoje, Jesus fala sobre 3 relações que são importantes. A relação consigo mesmo, quando trata da questão do jejum, a relação com Deus, quando trata da questão da oração, e a relação com o próximo, quando trata da questão da esmola ou da justiça. Muito bem. Quando Jesus fala da esmola, da oração e do jejum, um perigo que ele coloca no Evangelho de hoje é o perigo da aparência, de fazer as coisas para aparentar, por pura aparência, dar esmola para parecer bom, rezar para parecer piedoso e jejuar para parecer contrito. Jesus diz, não se trata de nada disso. Não devemos agir desse modo. Isso é pura enganação. Enganar a si mesmo. Jesus fala de uma esmola que não é somente esmola, mas é praticar a justiça. Mais importante que dar esmola a alguém é ajudar aquela pessoa a obter justiça. É ajudar aquela pessoa a conseguir um trabalho, um emprego, alguma coisa. Então a esmola ela tem o seu valor para salvar uma situação de vida ou morte, mas a esmola não seria, eu diria, o máximo. O máximo seria fazer justiça àquela pessoa, procurar ajudá-la a se libertar da fome, da situação de desemprego. Depois, mais adiante, Jesus fala sobre a oração. Ele diz que a nossa oração não é um elemento para parecermos bons e piedosos. Por isso ele critica quem reza nas esquinas, em pé, nas sinagogas, nas praças, quem procura aparentar uma intimidade com Deus que não existe. Quando alguém reza deste modo, está aparentando intimidade com Deus que não acontece de fato. Jesus diz, quando você for rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao teu Pai que está oculto. Quer dizer, aprender a rezar no silêncio do quarto, aprender a dialogar com Deus sem grandes barulhos, sem estardalhaço. Essa é a oração que nós precisamos aprender a fazer, não é? E aprender a rezar no sentido de dialogar com Deus como se fosse um pai, com o qual se dialoga sobre tudo e não apenas se pede as coisas. E depois o terceiro passo é o passo do jejum. Jesus fala de alguém que faz jejum e
tenta aparentar sofrimento, que está fazendo um sacrifício para se aproximar de Deus. Jesus diz, não, o jejum não deve ter esse caráter. O jejum deve ajudar a pessoa no seu autocontrole, deve ajudar a pessoa a se perceber como alguém que é capaz de controlar suas vontades, controlar os seus instintos. É para isso que serve o jejum. É claro, para a saúde também. Então, 3 conselhos Jesus oferece no Evangelho de hoje que são muitíssimo importantes. Primeiro, a esmola, que deve servir para aguçar a minha sensibilidade para com o sofrimento do outro e não para me promover. Se eu faço uma campanha para ajudar alguém e tiro muitas fotos nas quais eu apareço como o grande autor da boa vontade, da caridade, eu já recebo a minha recompensa, os aplausos das pessoas, os comentários embaixo da minha postagem. Isso já é um pouco... é vaidade, é pura vaidade. É autorreferencialidade, autopromoção. Depois, o segundo problema é orar para aparecer. Jesus diz não. Assim como a esmola tem um objetivo que é tornar o homem sensível e promover a justiça, e no lugar da esmola ele fala de justiça, a oração também tem um objetivo. O fundamento da oração, a razão da oração é aproximar o homem com o homem de Deus. Os antigos padres da igreja diziam que na oração o homem se deifica, quer dizer, o homem torna-se semelhante a Deus. O homem assume sua vocação mais bela de ser imagem e semelhança de Deus. E a oração favorece essa aproximação e essa contemplação e assimilação, entre aspas, da presença de Deus diante de nós na oração. E a que serve o jejum? O jejum serve para que o homem se torne cada vez mais capaz de controlar os seus instintos mais baixos e as suas vontades de um modo geral. O jejum é um treinamento para que o homem possa ser senhor de si diante dos seus apetites, de comer ou outros apetites que o homem tem, né? Então são 3 práticas importantes e as 3 práticas não podem ser feitas pensando em autopromoção e autorreferencialidade, porque as 3 práticas, em última análise, nos levam a Deus. A caridade nos leva a Deus, que é o amor por excelência, a oração nos leva a Deus também, e o jejum nos leva a Deus. Quando a caridade é feita para aparentar alguma coisa, ela me desvia de Deus e ela me coloca diante de mim mesmo, diante do meu orgulho, da minha vaidade. Quando a minha oração é feita para aparecer, também me desvia de Deus e ganha outros propósitos. E quando o jejum também é feito para aparentar, ele desvia a pessoa do valor último do jejum, que é a relação com Deus, que te faz ser uma pessoa comedida. Então, que o Senhor nos dê hoje a graça de vivenciar profundamente os textos, que o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir nos dê a graça de vivê-lo em profundidade. Amém.